Olá pessoas, ligados no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje, vamos falar do mestre das ilusões que foi o São Paulo de 2022. Antes de começarmos a falar de 2022, vamos falar do final de 2021. O São Paulo terminou de forma vexatória o Campeonato Brasileiro, com risco de rebaixamento até as últimas rodadas, e tomando um baile com direito a gol do meio de campo do rebaixado Grêmio. E com esse cenário, o início do Campeonato Paulista foi 2 derrotas e um empate, com um péssimo desempenho. E aí veio a primeira ilusão: não vai fazer nada no Campeonato Paulista. Porém, o tempo mostrou que não era bem assim. Até a 8ª rodada, o tricolor cambaleava e ia aos trancos e barrancos. Na 8ª rodada, pegou o Santos na Vila e simplesmente passou o trator. Pablo Maia, Nestor e até mesmo o Éder simplesmente brilharam naquela partida. Essa partida serviu como espécie de chave para abrir um portal que levou o Soberano a outro patamar no Campeonato Paulista. Depois disso, foi uma sequência de vitórias que levaram o clube a ter a segunda melhor campanha do torneio. A fase pôde muito bem ser representada no golaço de bicicleta que o Caleri fez contra o Água Santa. Nas quartas, passaram pelo São Bernardo, nas semis pelo Corinthians e na final pegaram o Palmeiras. Primeiro jogo no Morumbi foi perfeito, um amasso contra seu rival bilionário patrocinado pela Crefisa. O tricolor chegou a estar vencendo por 3-0 até os 40 do segundo tempo e cabendo mais, mas Rafael Veiga tratou de diminuir o placar, o que nada mudou a festa dos São Paulinos. Porém, aí veio a segunda ilusão da temporada: ser campeão paulista. O jogo da volta contra o Palmeiras no Allianz Parque. A melhor definição para o que aconteceu naquela partida foi dita pelo Barolo: pessoal do São Paulo tremeram as pernas. E sim, é a única explicação que faz sentido para mim, depois de ver o que eles fizeram no primeiro jogo. Com 2 minutos de jogo, o pessoal do São Paulo já estava fazendo cera, que não adiantou nada. O Palmeiras parecia a Alemanha contra o Brasil. 4-0 foi pouco, se forçasse caberia muito mais. Tirando o goleiro do Palmeiras, que nem tocou na bola, todos os jogadores deram um show à parte, e depois de tamanha humilhação, o Dudu soltou um mais do que merecido, diga-se de passagem. Próxima ilusão: o foco é o Campeonato Brasileiro. Antes do jogo decisivo contra o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni deixou claro que o foco seria o Campeonato Brasileiro, mais especificamente em levar o tricolor para a Copa Libertadores da América em 2023. O Campeonato Brasileiro começou com essa meta e com uma atuação magnífica contra o Atlético Paranaense. Porém, essa ilusão não demorou muito para ser desfeita. Com uma sequência absurda de empates e o tricolor crescendo em outras competições, o brasileiro foi deixado de lado. Agora vamos a mais uma ilusão, só que dessa vez dentro de um jogo específico. O São Paulo foi amassado pelo Palmeiras na final do Paulista, e quis o destino que ele se encontrasse pelas 8ª de finais na Copa do Brasil. Antes desses jogos decisivos, o tricolor perdeu em casa para o rival pelo Campeonato Brasileiro, com uma virada nos acréscimos. E essa foi uma grande ilusão: vamos ser eliminados pelo Palmeiras. Existia um clima de já perdeu em muitos são paulinos, mas com a vitória de 1-0 no primeiro jogo, isso foi amenizado. Porém, com os primeiros 15 minutos de jogo no Allianz Parque, esse sentimento voltou de forma muito grande. No segundo tempo, pênalti para o Palmeiras, e nos pés de Rafael Veiga estava o decreto para a eliminação do São Paulo, faltando apenas ser assinado, ou no caso, convertido. A esse ponto, nem o mais otimista torcedor do São Paulo acreditava na classificação tricolor. Sentimentos recentes de talvez a maior humilhação do tricolor em finais estavam mais vivos do que nunca. Mas algo aconteceu, algo que até hoje é difícil de explicar. Rafael Veiga perde o pênalti e literalmente em seguida um pênalti cai do céu para o São Paulo. Pênalti que Luciano converteu. Depois disso, o jogo foi outro. Acabou mesmo 2-1, resultado que levou para os pênaltis, no qual o Soberano se saiu melhor e avançou de fase. O São Paulo é um time grande, onde sua história mostra que seus torcedores sempre podem esperar por grandes títulos e por grandes atuações. Porém, de um tempo para cá, o São Paulo não tem mostrado o peso de sua história em campo. São 10 anos sem título de grande expressão e várias eliminações vexatórias ao longo desses anos. Essa gama de fatores fez e faz com que o São Paulino médio sempre esteja com o pé atrás com o São Paulo, embora o amor pelo clube e seu passado sempre o faça acreditar em grandes conquistas.
O São Paulo na Sul-Americana de 2022 caiu em um grupo com clubes de um nível técnico muito ruim, avançou com tranquilidade. Depois disso, principalmente pela força de sua torcida, jorrando o Morumbi com energias positivas, o tricolor foi derrubando adversário por adversário, até retornar após 10 anos a uma final de Sul-Americana. Aí veio a maior e mais dolorosa ilusão de 2022, voltar a ser campeão de uma grande competição. Para quem acompanha o São Paulo há algum tempo, sabe que a palavra dinheiro é algo que é levado muito a sério no clube. Porém, a importância disso foi colocada em xeque na final da Sul-Americana. De um lado, o Independente Del Valle, com uma folha salarial de R$660 mil mensais, equivalente à folha salarial do Remo em 2022. De outro lado, o São Paulo, com uma folha salarial de 18 milhões, uma das mais altas da América do Sul. A torcida do São Paulo fez sua parte na Sul-Americana, colocou muito mais torcedores que o Independente Del Valle. O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, disse que caso perdesse a final da Sul-Americana, abria mão da multa rescisória e que podia ser mandado embora de graça, caso a diretoria quisesse. O palco estava todo montado, o clima estava perfeito, a esperança nas alturas, mas o São Paulo foi um grande mestre das ilusões em 2022.